Bom, o tema escolhido para o Guia de Saúde deste sábado, nós vamos falar sobre o chamado dente do juízo, ou melhor, o siso, né? Então, para muitos, o dente siso ele tem que ser retirado. Aí aquelas vários mitos surgem quando a gente fala deste assunto. Tirar ou não tirar? Quando fazer e como? Hoje no Brasil ainda é comum quando acontece a situação de a pessoa não procurar o especialista para poder ter mais informações, saber se realmente deveria ser ou não. Qual a melhor indicação, inclusive, para essa questão? Então, nós vamos falar sobre este assunto, também sobre a questão da implantodontia aqui no nosso guia de saúde hoje. O Dr. Henrique Taniguchi, nosso convidado, é dentista, é mestre em implantodontia, especialista em cirurgia e traumatologia buco-maxifacial. Então, ele está aqui no estúdio da CBN. A partir de agora, a gente passa a falar sobre esse assunto. Doutor Henrique, obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu, como ouvinte assíduo da CBN, para mim é um privilégio estar aqui, podendo, de alguma forma, contribuir para a população, passando algumas informações sobre o dente siso, que é um dente que muitas pessoas questionam sobre dificuldade, se é preciso ou não tirar, quando tirar, se pode fazer a cirurgia, se pode tirar os 4 dentes. Então, assim, eu quero tentar passar, né, esclarecer mais para a população ficar tranquila, porque é um procedimento em si, apesar de delicado, feito com bons profissionais, é tudo bem tranquilo. E um pouco sobre implante também, que hoje a população, vamos dizer, cada dia que passa tem mais acesso à reabilitação oral e busca o implante como uma forma de ter os dentes que perderam, né? Como especialista, qual é, na opinião do senhor, o maior mito com relação a essa questão do dente ciso? Eu vejo assim, a idade para tirar, né? Tem um momento, tem uma hora adequada para tirar o dente ciso, porque a gente escuta muito esses questionamentos, né? E se precisa ou não tirar? Então, assim, o que eu vejo? Idade para tirar. Não tem idade realmente para tirar. Via de regra, o dente ciso, normalmente se fosse escolher uma idade, vamos dizer, mais propícia para estar fazendo a cirurgia, seria com o paciente, assim, na fase do término da adolescência, na faixa dos seus 18 a 20 anos de idade, porque o dente está terminando a formação, a cirurgia se torna uma cirurgia um pouco mais tranquila, né? Mas o paciente pode fazer a remoção acima de 20 anos, acima de 30 anos, não tem problema. Na verdade, o que tem que delimitar se precisa ou não tirar? É uma análise com um especialista, ele vai, na verdade, ver o raio-x, vai ver se aquele dente ciso ele pode vir a comprometer o dente vizinho, se aquele dente ciso tem espaço para ele nascer, se o nascimento dele pode vir a ocasionar algum desconforto, alguma dor, que muitas vezes, assim, o que eu vejo que as pessoas mais procuram desesperadas o profissional é quando dói, né? Qualquer coisa, não vou dizer só o siso, não. Qualquer A coisa na área da. prevenção não existe, né? Doeu o dente, um dente quebrou, aí a pessoa fala, nossa, tem que ir ao dentista. E o dente siso, quando ele está, na verdade, nascendo, né, irrompendo, muitas vezes, como é um processo lento, ele vai gradativamente empurrando a gengiva. E nesse empurrar da gengiva, vai entrando resíduo de alimento ali na região que o paciente não consegue higienizar e pode gerar o que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação na gengiva. Em certos casos, a dor é realmente uma dor aguda que gera muito desconforto. Aí o paciente vai desesperado para estar removendo, né? Sim. Mas ele tendo um acompanhamento com o seu dentista frequentemente, muitas vezes são encaminhados até por ortodontistas, né? Olha, não vai ter muito espaço, acho que esse dente pode vir a comprometer seus dentes. Aí a gente remove, né? O senhor disse da idade para retirar. E qual é a idade que surge o siso? Existe uma idade média para o ser humano ou não? Cronologicamente, via de regra, é nessa idade que eu comentei, na faixa de 16 a 20 anos de idade. Por isso ela se torna uma idade boa para remover o dente, porque como ele está nascendo, muitas vezes a raiz não está, vamos dizer, ela não terminou sua formação, não corre o risco muitas vezes de quebrar uma pontinha de raiz, né? Você consegue fazer a cirurgia, vamos dizer, de uma maneira mais rápida, tranquila para o profissional e para o paciente. Então, se eu fosse falar qual a melhor idade para fazer a cirurgia, nesse período aí entre o término da adolescência, né? Mas varia por quê?
Varia porque tem pacientes que cada organismo é um organismo, que a cronologia dele é diferente. Então, assim, tem pacientes que chega lá com 22 anos, o dente ainda está em formação, né? Então, assim, vamos dizer que a maneira mais correta seria realmente ir ao dentista, fazer um raio-x, que chama um raio-x panorâmico, que você tem uma visão geral dos sisos, procurar um especialista, se possível. Aqui em Goiânia temos bons profissionais, né? Goiânia, felizmente, é servida de bons profissionais, tanto na área odontológica quanto na área médica. Procurar um especialista, não um clínico geral. Ele, contudo, eu acredito que vai ser a pessoa mais indicada a estar passando essa informação. O Marcos Duarte faz uma pergunta, ele é do Alto da Glória aqui em Goiânia, ele pergunta, o dente ciso está em extinção? E ele diz, é comum pacientes chegarem ao consultório sem o siso, ou apenas com um, com dois? O normal seria 4, não existe essa questão de normalidade quando a gente fala deste assunto siso. O siso em si, ele é um dente anômalo, né? Ele não segue muito um padrão, até o formato dele é um pouco diferente. Estudos dizem, né, artigos, que talvez pela evolução do ser humano, pode ser, como ele é um dente que não está sendo utilizado, que ele pode vir a ser até, vamos dizer, entre aspas, extinto, né? Que o organismo venha a não ter mais o dente ciso. Tem pacientes que realmente chegam, que ele tem um dente ciso, dois, ou nem tem dente ciso, né? Eles até brincam que são pacientes mais evoluídos, mas não seria. Eu acho que para isso acontecer, pode ser que venha a acontecer, mas vai ser durante, acredito que muitos e muitos anos para frente, mas isso é possível realmente. E existem casos de pacientes, que são raros, que além dos sisos, eles têm dentes a mais, que a gente fala que são os quarto-molares. Então, o siso seria o terceiro, vamos dizer que é um supranumerário, um dente a mais, lá na região do siso. E seria o que muitas pessoas dizem, já tirei o siso e aí nasce outro, e ele não entende, ou pensa que está nascendo um outro siso? Na verdade, sim. Se tirou o siso, ele não nasce de novo. O profissional tem como olhar pelo raio-x e ver se vai ter o germe dentário do siso, e ele tem como dizer se vai ter ou não siso. Se veio um outro dente lá, não era siso, era com certeza um dente a mais que aquele paciente tinha, que o profissional não olhou, não fez análise, vamos dizer, mais aprofundada do raio-x, provavelmente. A pergunta agora é da Leila Silva, ela é do setor fim social. Ela pergunta, quando se extrai o dente, é normal a sensibilidade nos demais, nos dentes vizinhos aumentarem? E teria cura essa questão da sensibilidade? Na verdade, assim, dependendo como está a posição do dente, como foi a cirurgia, tem casos que a cirurgia acaba, vamos dizer, abalando um pouquinho os dentes vizinhos. De uma maneira superficial, mas dependendo do grau de dificuldade do dente, gera uma certa sensibilidade, né? Pode ser que a cirurgia seja uma cirurgia mais invasiva, tenha mexido no osso também. E essa sensibilidade, ela seria uma sensibilidade temporária, principalmente nos primeiros 15 dias, né, ou a primeira semana pós-cirurgia, e a tendência é vamos dizer, esse desconforto passar por completo e o paciente, né, nem lembrar que teve siso. A pergunta agora, e até eu vou aproveitar, a pergunta é da Larissa Mendes, do Nova Suíça. Ela diz que já usou o aparelho por muito tempo, finalizou o tratamento, mas o dentista preferiu não tirar o siso. E agora, depois, o dente acabou, os dentes da frente entortando e vai precisar usar novamente o aparelho. Ela pergunta, é necessário o aparelho ou ela deve extrair antes o siso? Tem a literatura, ela se diverge um pouco nessa parte, que se o siso é capaz ou não de empurrar os dentes ao ponto de entortar esses dentes da frente, como o ouvinte questionou. Tem correntes que falam, não, o siso, dependendo, ele aplica uma certa força e pode vir a entortar esse dente. Alguns falam assim, não, a mandíbula ela vai ter um crescimento de uma forma que esse siso não vai ter a força suficiente para empurrar. Via de regra, para que isso não gere a dúvida para o paciente fique preocupado no futuro, os ortodontistas já pedem assim, remove o siso, para não correr o risco de chegar num outro dentista que ele vai da corrente que acredita que pode empurrar. Então esse profissional não pediu para tirar, olha, tá vendo? Tá acontecendo por conta disso. Eu não acho fácil o siso empurrar, mas muitas vezes assim, para ter uma acomodação na arcada, e se o siso não tá tendo esse espaço lá na região, aí é o ponto maior, né? Teria que ser feita uma análise, na verdade, com um profissional, se realmente precisa.
eu acredito que grande parte dos ortodontistas iriam pedir, tira o siso, vamos alinhar esse dente, que aí a gente vai ter um pouquinho mais de espaço na sua arcada. A questão da utilização, na verdade, da utilização não, o dente ciso, ele, quando não nasce, e às vezes algumas pessoas, imagino que seja outro mito, a questão de dar que normalmente se fala, dar um pique, né, para que apareça aquele siso. Como é que funciona isso? Isso existe mesmo, não existe? Isso existe. Muitas vezes quando o siso está nascendo, é até uma coisa que eu comentei logo de início, como o nascimento, né, vamos dizer, o irrompimento dele é lento, né, ele vai tendo essa gengivinha que vai formando lá em cima e ela acaba sendo uma região que acumula alimento mais fácil e ocasiona dor. Se realmente tem espaço para esse siso nascer, alguns profissionais fazem a remoção dessa gengiva, né? É como se fosse, o nome do procedimento chama-se até ulectomia, que é remoção desse excesso de gengiva, ou senão uma cunhazinha distal atrás do dente para tirar essa gengiva e facilitar o aparecimento do dente ciso e a higienização do mesmo, né? A Vânia Maria é do Novo Mundo. Ela pergunta, quando se fala sobre o dente ciso, o que é adequado retirar os 4 de uma vez só, por etapa? Qual o senhor acredita seja a melhor, a melhor, a melhor indicação? Certo. Tirar tirar os 4 de uma vez, é um questionamento que a gente até escuta rotineiramente. Via de regra, o profissional vai avaliar, no caso, o grau de dificuldade que está esse dente, ele vai avaliar o perfil do paciente, porque tem paciente que é extremamente ansioso, né? Então, para ele sentar na cadeira do dentista, tem paciente que senta na cadeira do dentista e fala assim, essa noite eu nem dormi, com receio da cirurgia. Tem paciente que senta na cadeira do dentista como se estivesse sentando na poltrona da casa dele. Então, aquele paciente ansioso, talvez, é preferível fazer um lado, depois o outro, né? Para quê? Para que ele fique a menor quantidade de tempo possível na cadeira. Grande parte dos profissionais hoje em Goiânia, os especialistas em cirurgia, não é uma classe muito grande, mas hoje, igual no início eu falei, ela é bem servida de bons profissionais, eles conseguem tirar os 4 numa sessão só. Por quê? Como a gente focou para isso, a gente tem agilidade nisso. Então a gente consegue fazer isso num único tempo operatório. Qual que seria essa vantagem? O paciente tomou anestesia, um repouso só pós-operatório e uma cirurgia. Mas isso, o profissional tem que avaliar esses pontos. O grau de dificuldade do dente, se ele vai conseguir fazer a cirurgia rápida. Eu acho que a pessoa mais importante nesse momento é o paciente. Então ele tem que pensar assim, vou conseguir fazer a cirurgia rápida para o paciente? Vou. A cirurgia vai ser tranquila para o paciente? Vai. Então eu vou tirar os 4. Não vejo dessa forma, então ele opta por fazer um lado, depois o outro, ou os 4. É esse profissional que vai estar avaliando. Tem a pergunta aqui da Ana Moraes, do Pedro do Vico, doutor Henrique Taniguchi. Ela usa prótese removível e entortou 2 dentes. Está com medo de perdê-los. Ela tem algo que pode ser feito nesse sentido de não perder esses dentes? Ela teria que, na verdade, procurar um periodontista, muitas vezes. Ele vai estar avaliando como é que está a condição desse dente, como é que está a saúde gengival dela, fazer uma radiografia e procurar um especialista na área para que ele, né, realmente possa avaliar, para a gente ver como é que está a condição da inserção desse dente no osso, né? Possivelmente, quanto mais rápido olhar, maior a possibilidade dela conseguir manter esse dente na boca dela. A questão também do implante dentário, que a gente falar um pouco aqui, tem a pergunta aqui da Ulina Gonçalves. Ela pergunta, existe vida útil para um dente implantado? Não, assim, o implante, vamos dizer que ele é dividido entre o implante e o dente, né? Vamos dizer, o pino que vai dentro do osso, que é o próprio implante, que ele é um parafuso de titânio, e o dente, a prótese que vai preso nesse parafuso. A tendência é que esse implante, ele dure o resto da vida na boca dela, né? A implantodontia, ela tem no mundo um pouco mais de 40 anos, no Brasil um pouco mais de 20 anos. Então a gente tem estudos, vamos dizer, com mais de 20 anos aqui no Brasil e estudos no mundo com mais de 40 anos.
Então a tendência é que ele dure. Com relação à prótese, que é esse dente que vai preso no implante, ela possivelmente, com o passar dos anos, ela vai perdendo um pouco o brilho, então vale a pena ser substituída até para gerar uma estética melhor. Uma coisa importante se dizer é que é o seguinte, o implante, como um dente que ela tem que ser cuidado, o implante tem que ser cuidado, tem que ser higienizado, como se fosse um dente natural. O senhor já começa a responder a pergunta da Mônica Martins, ela é do Residencial Eldorado, e ela quer saber, deve voltar ao dentista depois de colocar os dentes, depois do implante? É importante, porque assim, o acompanhamento periódico da região, ele é intimamente ligado com o sucesso a longo prazo do implante. Então, às vezes é importante o paciente ir ao dentista para ver se ele está higienizando bem, se o implante está bem inserido no osso, se tem alguma infecção na região, se a prótese está bem adaptada. Essas revisões elas podem ser feitas de 6 em 6 meses ou anualmente, né? Vamos dizer que é uma meia hora que o paciente vai ao dentista e que mantém a maior longevidade possível para o implante. Doutor Henrique, a pergunta da Maria Luzia. O dente natural, quando o dente natural deve ser substituído por um implante? Na verdade, o dente natural ele tem que ser mantido, né? O implante, eu gosto de dizer que ele é a melhor alternativa depois do dente natural. Então, assim, se fosse na minha boca, eu ia querer sempre manter meus dentes naturais. Se a condição da raiz está boa, já aconteceu o caso de pacientes chegarem na clínica e ele chegar porque quebrou o dente e ficou só a raiz. Ele chegou lá e falou assim, doutor, vim aqui para fazer um implante. E a gente vê a condição da raiz e fala, não, essa raiz sua tá boa. Dá para você fazer um pino, tratar o canal e fazer uma coroa. Muitas vezes eu até encaminho, porque não é meu foco, para um outro profissional tá fazendo. E mantém-se o dente. Então, assim, o dente natural, via de regra, ele tem que ser mantido. Lógico que há casos que o dente já está com um comprometimento tão grande que não compensa a gente manter. Mas se há uma possibilidade de manter, tentar ao máximo manter o dente natural. A pergunta agora é da Aparecida Batista, é do setor Itatiaia. Ela diz que tem diabetes e pergunta, pode fazer um implante? O paciente diabético ele é um paciente que a gente tem que ter um cuidado, vamos dizer, especial. Como a cicatrização dele é uma cicatrização mais delicada, esse paciente diabético ele tem que estar controlado. Então, o paciente diabético bem controlado, não tem problema nenhum, a gente realiza o implante e o índice de sucesso é considerado um índice bom. O importante, ele está equilibrado. Equilibrado em todos os aspectos, que não adianta nada. Eu tive um caso de um paciente que era assim, eu pedi os exames para ele, aí ele ia. Aí quando ele ia fazer o exame, ele controlava por umas 2 semanas e fazia o exame. Aí tava tudo ok. Aí ele fazia o implante e às vezes queixava de uma coisa, só que aí ele, vamos dizer que ele perdia aquele controle. O paciente diabético tem que ter um controle, até para a saúde dele, né? Constante para que tenha um sucesso, no geral, um sucesso do implante, da higienização, não corre o risco de ter, vamos dizer, nenhum comprometimento da gengiva e do conforto no geral do paciente, né? Doutor Henrique, a pergunta aqui agora, ela vem do Carlos Ferreira, ele pergunta, depois do implante, ele pode comer de tudo? Todo paciente quer isso, né? Ele quer fazer o implante, ele fala assim, agora que eu fiz o implante, eu posso morder aquela maçã que eu tenho vontade de morder, né? Igual se vê na televisão. Assim, o implante ele foi feito para suportar a carga mastigatória, né? Todo tipo de carga mastigatória, mas assim, ele é um dente de porcelana. Tem pacientes que perdem, vamos dizer, entre aspas, que como um dente natural, se você morde, a tendência é o seguinte, doeu, você para. O implante você não sente dor. Então ele começa a acreditar que o implante ele pode tudo. Então ele quer morder o torresmo com mais força, ele quer morder a maçã com mais força, e ele é um material que, dependendo da força que for empregada nele, ele não vai suportar. Então, assim, minha dica, você pode morder praticamente tudo, vamos dizer que a nossa alimentação, grande parte dela é macia, né? Evite mastigar coisas duras. Considere como se fosse um dente que você investiu nele, né? Então cuide dele com o maior carinho e zelo possível, né? E isso vale para o dente natural também, Lógico, né, doutor também, Henrique? né? Tem gente que gosta de abrir garrafa com dente, né? Ter um cuidado no geral com os dentes, né?
Tá certo. Doutor Henrique, muito obrigado pela gentileza do senhor vir aqui ao estúdio da CBN, falar com o público ouvinte, responder também a todos os questionamentos que foram encaminhados aqui pelos nossos ouvintes, né? Muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade, bom fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído um pouco, tirado um pouco de dúvidas quanto ao CIS e quanto aos implantes, e desejo a todo mundo também um ótimo final de semana.